Bom, pessoal, então, boa tarde. Eu queria começar agradecendo ao Anderson pelo convite, tá? É um assunto que me interessa bastante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei na Unicamp por volta de 30 anos, né? E sempre foi um trabalho que eu tive muito orgulho de poder trabalhar com aprendizado. E nos últimos, eu diria, últimos 20 anos, né, muitas mudanças aconteceram no mundo da educação, principalmente através dos múltiplos recursos que a internet tem dado para a gente. Aqui é uma foto de uma biblioteca. Eu coloquei isso aqui bem de propósito. Vocês podem ver que a biblioteca está bem cheia, tá? E alguns anos atrás eu estive para dar uma palestra na própria Biblioteca Central da Unicamp, e o que me surpreendeu, né, a Unicamp tem uma biblioteca maravilhosa, muito grande, é que não tinha nem uma pessoa dentro da biblioteca. Né? Que geralmente, pelo menos no tempo que eu fiz a faculdade, também já faz muito tempo, nós íamos muito à biblioteca. A biblioteca era um local de encontro, a gente já tinha acesso aos livros físicos, né? Então, isso já foi uma mudança que me assustou, né? Agora, isso quer dizer que as pessoas estejam lendo menos, estudando menos? Não. Na verdade, inclusive, tem havido um movimento nas universidades de passarem a fazer a contratação de bibliotecas digitais, livros, periódicos, etc. Mas o assunto, na verdade, eu não vou me limitar apenas às universidades, ao ensino tradicional, que tem tido uma mudança muito grande, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, essa figura aqui, ela me lembra uma vez, quando eu era criança, né, eu estava com meus irmãos, a gente resolveu olhar para o céu e contar todas as estrelas. Então, nós começamos contando as estrelas, não passou 5 minutos, a gente olhou para trás e vimos que o céu já estava lotado de estrelas. Quer dizer, é impossível você contar as estrelas, né? E da mesma forma, hoje, é impossível você acompanhar todo o movimento tecnológico, a evolução, a quantidade enorme de recursos que você tem à sua disposição a cada dia. A cada dia aparecem coisas novas, aparecem novas tecnologias, e realmente é muito difícil você ficar a par de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente se sente assim, que nem essa tartaruga, né? Tá com um foguete nas costas e vamos para frente, né? E você pode ver que a tartaruga está aterrorizada. Em alguns momentos também a gente se sente aterrorizado, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente do livro do Alvin Toffler, de 1970, chamado Choque do Futuro. Tá? Então, basicamente, o que é o choque do futuro? É a incapacidade que nós temos de lidar com essas mudanças que estão acontecendo de uma maneira absurda. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ele tem uns insights, mesmo sendo um livro bastante antigo, né? Um livro que de 50 anos hoje, o Alvin Toffler até já faleceu, ele tem uma visão do que nós estamos vivenciando nos últimos anos muito, muito, muito perfeita, né? Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. Who says he can fix it? Walking down the sidewalk, kicking my feet as I move to the music, step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became alive. The sound caressed the air. Então, por que eu coloquei esse vídeo aqui? Porque hoje o nível, a rapidez de evolução da tecnologia é assustadora.
E tem muita gente que acha que isso é uma coisa ruim, né? Você, de alguma forma, a tecnologia está nos deixando que nem esses dois aí na escada rolante, os três, né? Os três presos na escada rolante. Então, a tecnologia está nos emburrecendo, está nos deixando menos inteligentes. Mas, na verdade, se você parar para pensar, a nossa sociedade, com essa quantidade de gente que tem habitando o mundo, hoje é praticamente inviável se você não pensar em termos de usar a tecnologia da melhor forma possível. Então, realmente é verdade. Hoje ninguém faz conta de cabeça, né? Quando eu era criança, você ia no supermercado, os caixas do supermercado faziam contas milagrosas na cabeça, mas hoje em dia é uma habilidade que nós perdemos, que a calculadora tem em tudo quanto é lugar. Mas não tem como negar, né? Até no ano 2000, quando foi... antes do ano 2000, quando nós nos preparamos para a virada do milênio, né? Até saiu um artigo na revista Wired dizendo que se o bug do milênio não fosse corrigido de forma adequada, milhões de pessoas poderiam morrer no mundo afora. O Canadá foi um dos exemplos citados, que o Canadá é um país muito frio, e se você não tem, né, uma forma, se os sistemas computadorizados falhassem naquele momento, muitas pessoas poderiam morrer, porque haveria uma pane no sistema elétrico, né, e panes em diversos sentidos. Quer dizer, se você não tem aquecimento nas casas, num país frio como o Canadá, realmente seria uma coisa assustadora. Então, o que nós vimos, né, nesses últimos 20 anos? Houve uma proliferação gigantesca das chamadas comunidades sociais. E eu entendo também que sites como YouTube, Twitter e vários outros que vocês estão vendo aqui, Facebook, LinkedIn, eles são ferramentas também de aprendizado. É claro que você tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, vou citar até um caso que eu tive recentemente, alguns anos atrás, de uma estagiária que ela chegou e o trabalho dela era fazer edição de vídeos. Eu perguntei para ela, você sabe fazer edição de vídeos? Ela falou que não. Aí, 2 semanas depois, ela chegou e mostrou o trabalho dela, uma coisa fantástica que ela tinha feito. Eu falei, mas que eu tinha oferecido. Não, se você precisar de alguma ajuda para qualquer coisa sobre edição de vídeo, você me procura, que a gente pode... Ela nunca me procurou, nenhuma vez, e depois de 2 semanas ela chegou com um trabalho maravilhoso. Eu perguntei, mas como é que você aprendeu? Né? Ela falou, não, aprendi tudo olhando no YouTube. Então, essas comunidades todas que nós temos, né, nós temos comunidades de redes sociais, como Facebook, por aí vai, mas você sabendo, quer dizer, isso é uma fonte de aprendizado não convencional, tá? E um dos pontos que eu vou enfatizar bastante aqui, e que vou desenvolver um pouquinho mais tarde, é que o aprendizado, ele independe hoje do contexto formal, que é o contexto da escola, tá? Então, hoje existem diversas maneiras de aprender, e não necessariamente no mundo de trabalho que está se desenhando, você tem que ter um certificado para poder arrumar um emprego. Até vou dar um exemplo, em paralelo com a minha carreira como engenheiro, né, eu formei em engenharia e fui trabalhar com tecnologia da informação e também, durante um certo tempo, trabalhei como professor de inglês. Então, como professor de inglês, eu estudei muito, eu tive vários certificados da Universidade de Cambridge, né, e uma coisa interessante, depois quando eu mudei para Campinas, eu procurei algumas escolas para dar aula, né, e em nenhuma delas, em absolutamente nenhuma, me pediram para ver os diplomas que eu tinha. Até queria mostrar, eu levava xerox junto, queria mostrar, não, eu falo inglês. Isso nos anos 80, né? Mas ninguém quis saber de meu diploma. Eles estavam interessados em saber quais eram as minhas habilidades. Então, também no meu emprego como engenheiro, primeiro foi na região de Macaé, trabalhando em plataforma de petróleo, eu não consegui, a única coisa que eles exigiram para me contratar, eles não me perguntaram nada sobre engenharia elétrica, que foi a minha formação, eles me pediram apenas o quê? Para conversar com eles em inglês, né? Então, o fator decisivo para a minha contratação naquele momento, que também era uma época de crise, foi em 1985, por aí, era se eu sabia falar inglês, quer dizer, é uma habilidade que eu conquistei por iniciativa própria, que eu estudei muito, né, e que me abriu as portas no mercado de trabalho. Bom, agora, para nós podermos entender o que está acontecendo no mercado, né, no mundo nesse momento, não tem como a gente falar de tudo isso sem falar de software livre. Daquelas redes sociais que estavam no slide anterior, eu vou ousar dizer que praticamente nenhuma daquelas redes sociais teria sido possível se não houvesse a existência do software livre. O software livre, na minha opinião, é o grande favorecedor desse ecossistema riquíssimo
que nós temos hoje em dia. Eu diria que nada disso seria possível se nós não tivéssemos, né, figuras como o Richard Stallman, que é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente obstinada e extremamente cabeça dura. Então, ele sempre teve na cabeça dele o intuito de compartilhar uma longa história. Por si só, tem uma palestra que fala só sobre a história do movimento software livre, mas, enfim, o Stallman, eu considero, né, a pedra fundamental de todo o movimento software livre, embora hoje em dia a tendência é associar o próprio Linus Torvalds com isso, mas, na verdade, nada do que acontece hoje no mundo, na minha opinião, teria sido possível sem um trabalho do Richard Stallman e da genialidade dele de criar a licença pública GNU. Se você parar para olhar, muitos dos softwares que você usa hoje em dia, tá, e os que você tem acesso, a sua Smart TV, o seu telefone celular, Android, etc., eles, em algum momento, vai mostrar para você a licença pública GNU, né? E aqui você tem o Linus Torvalds, né, que teve um trabalho também fantástico, né? Também isso aqui é um assunto bem amplo, que daria para ser uma outra palestra, mas, não, sem sombra de dúvidas, se fosse mais colaborativo, mais amplo, de maior sucesso na internet e revolucionário em todos os sentidos. Quer dizer, uma pessoa sozinha. Então, lembrando o e-mail que ele mandou quando ele fez a versão do Linux, a primeira versão, né, que era baseada no sistema Minix, ele abriu e mandou um e-mail e falou assim, estou desenvolvendo um sistema que ele segue as normas POSIX, né, e se está aqui para vocês avaliarem com código-fonte, se alguém quiser colaborar, enfim, e o resto é história. Quer dizer, então, o Linux já está completando quase 30 anos, e aquela ideia que nós, do movimento software livre, pensávamos que seria impossível algum tempo atrás, hoje está plenamente consolidada. Sem sombra de dúvida, o Linux é o sistema operacional mais popular do mundo. Ele está praticamente em todo lugar, desde o relógio de pulso inteligente que você usa, até o roteador que está em cima da sua mesa, da câmera fotográfica, enfim, ele está em todos os lugares, embora nós não saibamos. Embora o Windows ainda seja o sistema, eu diria que desktop mais popular, eu não vou dizer que ele é o mais usado pela maioria das pessoas, né? Aqui em casa mesmo, os computadores, eu tenho um computador para mim, para minha esposa, o computador dela está criando, né, teia de aranha, porque ela só usa o celular para tudo que ela precisa fazer. Tá? Então, sem sombra de dúvida, o trabalho dos dois, quer dizer, o Richard Stallman abriu o caminho e Linus Torvalds, com a ideia dele, aí entra um pouquinho com a história também, não vou me aprofundar, mas a ideia de sistema operacional que o Richard Stallman quis desenvolver, isso são palavras dele numa palestra que eu assisti, é um sistema extremamente complexo, que ele é o sistema em que você teria vários módulos conversando entre si, então essa comunicação é muito complicada. E o Linus Torvalds adotou uma filosofia monolítica, ou seja, você tem um único componente e tudo está ali dentro. Você não tem que gastar muito tempo com essas comunicações entre uns e outros. Então, infelizmente, o Richard Stallman não conseguiu, né, implementar o sistema operacional gratuito e livre, né? A palavra principal é livre, que ele quis implementar. O Linus Torvalds, com esse enfoque, ele conseguiu, né, colocar um sistema funcionando e está aí até hoje. Até no começo da história do Linux, tem uma série que vocês podem até ver na internet, com Andrew Tannenbaum e com Linus, em que eles discutiam as conveniências de fazer o sistema operacional de uma forma ou de outra. Tá? Então, é uma conversa bem interessante que remonta lá dos princípios do Linux. Então, o que tem esse artigo aqui também bem antigo, da Business Week, o lema da comunidade de código aberto é o seguinte: dê um pouco e pegue muito. Porque se você pensar, aí vem a internet novamente, a capacidade de mobilização. Você tem centenas de milhares de pessoas, cada um contribuindo com aquilo que sabe fazer. E não precisa ser codificação, você pode colaborar com a tradução de alguma coisa, você pode colaborar com uma correção de um erro, você não precisa ser uma pessoa, né, que tem um trabalho imenso. Se você juntar o potencial da internet, todo mundo, poder cada um dar um pouquinho, no final você tem um resultado que é inimaginável, né, e revolucionário. Então, aqui, voltando um pouquinho na licença GPL, ela estabelece 4 liberdades principais. Então, a liberdade 0 é a liberdade para você executar o programa, para fazer qualquer coisa que você quiser. Eu não estou interessado qual que é o seu objetivo, não, você pode fazer a liberdade total.
E a segunda liberdade, você tem a liberdade de estudar como o programa funciona e você pode fazer modificações para que ele funcione para te atender. Então, como você tem um código-fonte, você não precisa pedir permissão para ninguém. Só que a liberdade, você tem que também ter a liberdade de distribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. Então, essa é a questão da licença GNU, você pode modificar, mas as suas modificações também têm que ser gratuitas e poderão ser distribuídas para quem, né, para quem quiser, tá certo? E, finalmente, a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, embora simples, tá, esses 4 pilares, eles foram fundamentais para que hoje a gente desfrute, né, desses avanços tão fantásticos em todas as áreas. Então, no nosso caso, a gente está focando um pouquinho na questão da educação, tá? Então, aqui tem uma frase meio interessante da Margaret Mead. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu sou uma pessoa muito insignificante, eu não consigo fazer nada. Mas se você parar para pensar bem, todo o movimento software livre, ele partiu, né, de basicamente uma pessoa, o Richard Stallman, e depois, mais para frente, outras pessoas se juntaram ao movimento e acabaram, né, revolucionando a forma como nós vivemos, como nós aprendemos, como nós nos divertimos, tá certo? Então, o que a Margaret Mead diz nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas comprometidas possa mudar o mundo. Quando ela usa essa palavra comprometidos, eu me lembro do Stallman, porque ele simplesmente é uma pessoa que não abre mão dos seus princípios. E muita gente critica o Stallman, o Richard Stallman, por causa disso, né? Por não abrir mão dos seus princípios. Muita gente fala assim, não, você podia dar uma liberadazinha aqui, ele nunca abriu mão. E eu entendo que essa obstinação que ele teve foi, sim, o grande responsável pela criação desse ecossistema, que até hoje em dia é impossível de você estimar todo o alcance que ele tem. Eu vou falar um pouquinho agora sobre compartilhamento, que é uma das premissas também do software livre. Quer dizer, lembra que você tem a liberdade de modificar e de compartilhar aquilo que você fez com os demais, tá? Então, tem esse livro aqui, da autoria do Don Tapscott e do Anthony Williams, chamado Wikinomics, né? Quer dizer, o Wiki, todo mundo sabe, é uma enciclopédia, a Wikipedia, né? E tem vários derivados ali, né? Vários softwares derivados. Então, a Wikipedia, ela é baseada no trabalho colaborativo, tá? Então, segundo esse livro Wikinomics ele diz assim, que nós estamos entrando num segundo estágio da revolução da informação que vai mudar para sempre o conceito de uma economia, até mesmo uma sociedade, hierarquizada e há séculos montada sobre estruturas de poder. Essas começam a decair por causa das velocidades cada vez maiores de conexão da internet, que dão mais poder às pessoas comuns e lhes permitem interferir nos processos de produção de conhecimento e no próprio consumo. Então, o exemplo que mais me vem à mente quando eu vejo essa definição é o próprio YouTube. Hoje, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, ela pode, né, com uma webcam, com um telefone celular barato, ela pode ir lá e compartilhar a informação que ela quiser com o mundo inteiro, tá? Então, voltando, no caso do YouTube e educação, né, a minha esposa é nutricionista, e no YouTube você encontra uma grande quantidade de médicos, nutricionistas, que compartilham seu conhecimento gratuitamente com quem quiser, tá certo? Então, também na área de informática, eu tive recentemente, eu tenho um projeto educacional junto com o professor Júlio Neves, e eu preciso fazer um monte de papéis, quer dizer, somente eu e ele. Então, eu preciso editar vídeo, eu preciso fazer gravação de vídeos, eu preciso cuidar de iluminação. E onde que eu estou aprendendo tudo isso? Na internet. Então, a internet, ela tem dado voz ao homem comum, tá? Então, em todos os aspectos da sociedade, desde, né, a parte educacional, entretenimento, né, engenharia, enfim, o que você pensar, você vai encontrar no YouTube. Coisas boas e coisas ruins. Mas eu me arrisco a dizer que você encontra muito mais coisa boa do que coisas ruins na internet, né, no próprio YouTube e em outras redes sociais de aprendizado. Bom, o que é a economia wiki? Quais são os pilares fundamentais para funcionar? Primeiro é a abertura. Tá? Ela só funciona em cima de padrões abertos. Quer dizer, padrões proprietários são, por necessidade, limitados. Transparência. Você é totalmente transparente em tudo que você faz. Tá? E você tem que, é muito importante, né? Você tem que ser receptivo a conceitos externos. Então, até tem um termo em inglês chamado NIH, Not Invented Here, quer dizer, não foi inventado aqui. Então, antes do advento da internet, você ainda encontra empresas assim. Elas eram extremamente fechadas a tudo que viesse de fora.
Mas hoje em dia, se você adotar uma postura como essa, você está se arriscando, né, aí a falência, a ter que fechar, tá? Então, essa economia baseada no compartilhamento de informações, que eles chamaram de Wikinomics, ela é isso. O primeiro conceito é a abertura. Segundo conceito importante, trabalho em pares. Quer dizer, você não tem um chefe que tem todas as respostas e você tem que fazer exatamente, né, do jeito que ele faz. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar num projeto muito frustrante, em que o coordenador do projeto não aceitava absolutamente ideia nenhuma de ninguém. Não preciso dizer que o projeto foi um fracasso total, porque envolvia, quer dizer, é uma coisa interessante, né? Era um projeto que envolvia a internet, né? Visava dar acesso à internet a comunidades carentes, etc., mas você tinha um coordenador que a visão dele é que funcionava, então ele nunca ouviu a gente. Tá? Então, os modelos hierárquicos são substituídos por fóruns colaborativos, ou seja, as pessoas opinam, elas têm liberdade para falar sem restrição. Terceiro pilar, o compartilhamento. É o enfoque menos proprietário dos produtos, da propriedade intelectual e do conhecimento científico. Esse também já é um assunto, né, bastante amplo, que você poderia falar durante horas sobre a questão da propriedade intelectual e do conhecimento científico, se é melhor para a sociedade e para a própria pessoa que exista esse ambiente tão restritivo como existe hoje na proteção intelectual. Tá? Então, a proteção intelectual, ela visa, lógico, recompensar o autor pelo seu esforço. Mas, ao mesmo tempo, já existem também, né, conceitos em que essa proteção, ela pode impedir o progresso e, no final, ela pode ser até mesmo prejudicial para o próprio autor do trabalho. Tá? Então, a Wikinomics, esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a atuação global. Você trabalha globalmente, quer dizer, não importa se a pessoa está aqui, se está no Japão, se está na Rússia, etc. Então, para que a coisa funcione, você tem que ter esses 4 pilares. Tá? Eu esqueci de falar, mas se alguém quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Não tem problema algum, tá bom? E também, se quiser, a gente pode deixar no final. Aqui vem um exemplo desse próprio livro, esse cara aqui, o Rob McEwen. Ele era o presidente, o CEO de uma empresa de mineração de ouro. E a empresa, praticamente, ela já estava chegando ao final, né? Quer dizer, se você tem uma empresa de mineração, os recursos minerais que ela explora, eles se esgotaram, então você não tem alternativa senão fechar a empresa e pronto. Mas ele teve uma atitude extremamente inovadora, né? E o que ele fez para salvar a empresa dele? Ele pegou os mapas geológicos, né, das áreas que ele tinha concessão para atuar e abriu, né, no mundo inteiro. E falou assim, ó, tá aqui os nossos mapas geológicos, tá? E estamos abertos para ideias. Ele abriu um concurso pela internet, tá, que é uma prática que muitas outras empresas passaram a seguir depois. E ele ofereceu um prêmio, né? O prêmio variava, mas eu acho que, se não me engano, o prêmio maior era de $500 mil. Então, para a surpresa dele, né, diversos geólogos do mundo inteiro foram lá, a partir da análise dos mapas geológicos da empresa Goldcorp, puderam indicar locais em que foi muito produtivo explorar. Quer dizer, você tem uma empresa em que ela chegou, né, supostamente, assim, dentro do conhecimento deles, ao limite ao limite dos recursos que ela conhecia. Então, a partir, né, dessa tática inovadora, ele pôde, né, abrir novas fronteiras para a empresa. E o valor da empresa saltou de 50 milhões para 13 bilhões de dólares, uma valorização absurda, né? Então, aqui tem mais ou menos a descrição do que ele fez, tá? Então, ele publicou os dados pelo mundo inteiro e pediu ajuda, tá? E outra coisa que é interessante, quando ele fez isso, os próprios, né, acionistas da empresa, o corpo de diretores, achou que ele era louco de estar fazendo uma coisa dessa, que esse tipo de informação você não compartilha. Eles ficaram horrorizados com a ideia de publicar os dados proprietários da empresa. Tá? Então, as melhores ideias, não apenas uma ideia, né? As melhores ideias receberam $500 milhão e ele recebeu 1.400 pessoas enviaram os seus planos de perfuração para a empresa e novas jazidas de ouro foram descobertas. Então, como eu disse, eu só quis pegar um exemplo, mas você tem diversos exemplos, e até engraçado, né, interessante, teve uma empresa que você tinha pessoas trabalhando em salas, uma ao lado da outra,
mas elas não se comunicavam e não compartilhavam informação. Mas a partir do momento que a empresa abriu um concurso semelhante, os dois laboratórios puderam colaborar, e só então que eles ficaram conhecendo o trabalho um dos outros, né? E é interessante aqui, isso é um alerta do Jack Welch: quando a mudança no exterior ultrapassa a mudança no interior, o fim está chegando. Então, a Wikinomics, na verdade, ela é um elemento de subsistência, tá? Se você, hoje, nesse mundo conectado, você tem uma empresa que está extremamente fechada em si mesma, ela pode estar com os dias contados, tá? Então, aqui a pergunta é, né, como nós podemos fazer com que nossos cérebros pensem de forma diferente sobre o mundo e resistimos à tentação de pegar em armas e lutar, a resistir, né, voltando lá para a escada rolante. Porque a nossa tendência, né, como seres humanos, e isso aí você leva para a nossa origem lá 200 mil anos atrás, tá? É o quê? É o mundo, ele sempre viveu com recursos escassos. Então, se você tem alguma coisa sua, a tendência não é você compartilhar, a não ser que você obtenha algum benefício com isso, tá? Então, né, como é que a gente faz com que os nossos cérebros se adaptem para essa nova realidade, tá? Em que o compartilhamento é fundamental, não só para a subsistência da sua empresa, mas também para o crescimento, para a inovação e para tudo mais. Então, olha que interessante, que eu até citei, né? Em algum lugar da sua organização, já existem grupos de pessoas fazendo as coisas de maneira diferente e melhor. Para criar mudanças duradouras, identifique as áreas positivas de desvio e alimente as chamas. Então, você como gestor, mesmo que você entenda que a princípio, né, numa primeira visão, você acha que aquilo ali não faz sentido, também não faz sentido você matar uma iniciativa, porque o resultado ele pode estar fora dentro do seu ambiente de percepção. Quer dizer, você cresceu num determinado ambiente, você está familiarizado com determinadas coisas, mas as coisas que são diferentes da sua visão de mundo não necessariamente são ruins, tá certo? Isso acontece em qualquer empresa, em qualquer lugar. Sempre você terá pessoas que já estão fazendo coisas de maneira diferente. Mas você pode matar essa iniciativa ou então encorajar e ver no que dá, tá certo? E olha que interessante, isso aqui é da revista Business Week. Você já tem 1 bilhão de pessoas online no mundo todo, compartilhando conhecimento, contatos, poder computacional, tem exemplos também disso. E isso aí está se tornando uma forma de poder nunca vista. E pela primeira vez na história da humanidade, a cooperação em massa ao longo do tempo e do espaço se tornou subitamente viável. Tem um outro livro do Don Tapscott, que é O Mundo é Plano, alguma coisa assim, em que ele fala sobre a Índia. Quer dizer, quando veio o crash da Nasdaq por volta do ano 2000, antes da bolha da internet, houve um investimento maciço em comunicação pelo mundo inteiro. E quando houve o crash, né, das empresas da Nasdaq, que são empresas de tecnologia, o que aconteceu? Essa capacidade toda ficou ociosa. E um resultado disso foi que a Índia, de repente, ela se viu conectada ao mundo todo. E na Índia você tem universidades, assim, eu diria, como o ITA, né, que é uma, né, de alta qualidade, de alto reconhecimento, grande o valor dos seus alunos. De repente, né, a Índia, com 50 institutos semelhantes, ela estava conectada ao mundo. Então, o que acontecia? A Índia tem um sistema educacional muito bom, tá? Mas essas pessoas, ao se formarem, não tinham oportunidade de emprego. De repente, através da conectividade, quer dizer, através das comunicações chegando na Índia, a Índia pôde passar a vender esse conhecimento para o mundo inteiro. Então, empresas enormes no mundo inteiro usam serviços, né, dos técnicos, do conhecimento, né, dos trabalhadores do conhecimento que a Índia tem, com excelente qualidade, para sustentar seus trabalhos. E aqui eu só vou dar um exemplo bem rápido também, foi uma iniciativa que já não está mais funcionando, é um sistema que nós montamos na Unicamp de perguntas e respostas sobre Linux, e é um sistema totalmente baseado no trabalho de voluntários. Ali vocês podem ver em vermelho, no lado direito, os colaboradores em destaque, quer dizer, cada pergunta que a pessoa respondia, ela ganhava uma pontuação. E era impressionante você ver a competição entre as pessoas para responder, quer dizer, não existia nenhum tipo de prêmio, remuneração, absolutamente nada. Mas só o fato dessas pessoas poderem, de uma certa forma, existe uma gratificação. A gratificação é elas poderem
ajudar os outros e, ao mesmo tempo, ter um reconhecimento. O reconhecimento era esse daí. Você tinha um quadro que listava os 5 primeiros, né, de mais destaque, e você tinha um ranking completo. Então, eu me lembro que a gente mandava, às vezes, um certificado para as pessoas com destaque, até alguns na própria Unicamp, e eu via que alguns deles emolduravam esse diploma e colocavam na parede, quer dizer, um motivo de orgulho, um reconhecimento da capacidade, né, profissional que a pessoa tinha. Né? Esse sistema aqui também já foi atualizado, tá? Mas na origem dele, a Unicamp, por volta do final dos anos 90, final dos anos 90, comecinho do ano 2000, a Unicamp não tinha nenhuma tese em formato digitalizado. Então, nós desenvolvemos esse sistema chamado Sistema Know-How, tanto um quanto o outro, tá? Foi desenvolvido pelo Marcelo Malheiro, que hoje é professor da Univates, lá na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, no começo, houve uma resistência muito grande para esse sistema, porque as pessoas não queriam que as suas teses fossem publicadas em formato digital na Unicamp. Porém, né, a direção da universidade resolveu seguir em frente e publicar sim. E o que aconteceu? A partir do momento em que a tese estava disponível na internet, no formato digital, o número de citações aumentou, quer dizer, a reputação das pessoas que publicavam seus trabalhos nessa biblioteca digital também aumentou, e depois de alguns anos, o que aconteceu? A Biblioteca Central da Unicamp passou a ser cobrada muito fortemente para publicar sim. Por exemplo, às vezes um aluno depositava o seu trabalho de mestrado ou de doutorado, e ele ficava louco para saber quando que a biblioteca digital iria disponibilizar aquele trabalho, né, dentro do ambiente da biblioteca digital. E hoje, praticamente 100% das teses, eu não sei se ainda existem algumas poucas, mas teses bastante antigas que, por algum tipo de restrição de propriedade intelectual, não foram publicadas, mas a grande maioria das teses já foram publicadas. Aqui, por exemplo, que esse aqui também já é uma imagem bem antiga do sistema, vocês podem ver, né, que vários institutos naquela época já estavam 100% das teses e dissertações defendidas já estavam disponíveis. Então, depois o sistema foi crescendo e ampliando para outros tipos de assunto, além das teses e dissertações. Né? Então, essa aqui também é de uma aluna de doutorado da Unicamp. Ela disse no trabalho dela que a detenção do conhecimento significou no passado sucesso. Quer dizer, quanto mais você esconde, melhor, porque as pessoas vão ter que recorrer a você. Só você tem aquele conhecimento. Mas hoje é o inverso. Quer dizer, é muito difícil você ter exclusividade no conhecimento em tempos de internet. Porque o problema que você já tem, possivelmente outras pessoas já têm, e aquele conhecimento está disponível. Tá? Recentemente, até semana passada, eu tive um crash no meu servidor, e a minha versão do Linux era muito velha, não tão velha assim, né? Era o Linux Mint, versão 16, e a versão disponível no meu provedor era a versão 20. Então, eu tive vários problemas nessa migração. E eu não teria tempo, quer dizer, eu tinha um sistema, eu tenho vários ambientes AD, eu trabalho com o Júlio Neves, eu tenho um curso de inglês também que eu disponibilizo lá a partir das minhas experiências, etc. Então, mas eu tinha que resolver aquilo rápido, quer dizer, eu não tinha tempo de estudar em profundidade os manuais, etc., entender tudo. Quer dizer, a partir da internet eu consegui resolver todos os problemas que apareceram e depois de 2 dias eu consegui colocar tudo funcionando, né? Então, se antes você tinha que deter o conhecimento para ser reconhecido, hoje é o contrário. Uma pessoa que retém o conhecimento e não compartilha, ela rapidamente está até em risco de perder o seu emprego, ser colocada de lado. Quer dizer, a pessoa que tem mais valor hoje é aquela que compartilha, porque ela agrega valores. E quando você compartilha, todos crescem juntos, tá certo? Bom, e o Gary Becker, né, ele disse que a internet possui o potencial para ser a primeira grande mudança no processo educacional desde Sócrates. Então, existem várias mudanças possíveis. Tá? A primeira delas, por exemplo, você vai para a universidade, você estuda um monte de coisas com a esperança de que alguma coisa daquilo que você estudou vai te servir no futuro. Tá? Esse é o grande definidor. Eu, por exemplo, formei em engenharia elétrica, mas eu trabalhei como engenheiro eletricista durante 8 meses, e durante esses 8 meses eu não utilizei absolutamente nenhum dos conhecimentos que eu absorvi na faculdade. Como eu disse, o único requisito para eu conseguir esse emprego foi falar inglês, porque nós trabalhávamos em navios, em sondas petrolíferas, em que a tripulação inteira era da Bélgica, da Suécia, dos Estados Unidos, e precisava de alguém que falasse bem o inglês. A parte técnica eu aprendi depois com o tempo, foi muito mais fácil.
Leva muito mais tempo você aprender inglês do que você aprender uma habilidade técnica, né? Então, esse é o grande coisa, né? Você vai para uma faculdade, você estuda 5 anos, né, um curso de engenharia, aprende um monte de coisa, e você espera que alguma coisa daquilo você venha usar no futuro. Eu confesso que de tudo que eu aprendi na faculdade de engenharia elétrica, eu não usei praticamente nada, né? Nada. Enfim, né, porque quando esse meu primeiro emprego, eu tinha que usar equipamentos que a empresa me deu treinamento, e o inglês eu aprendi praticamente por conta própria, estudando muito, né? Bom, aqui está o errinho aqui, né? Imigrantes e nativos digitais. Então, você tem um mundo em que você divide as pessoas em 2 tipos, né? O imigrante digital é uma pessoa que cresceu sem a tecnologia digital e mais tarde ela teve que usar, como eu e várias outras pessoas da minha faixa etária. Já o nativo digital são aqueles que nasceram, talvez a partir de 1995, alguma coisa. Quer dizer, ele já nasceu dentro da internet, já nasceu usando dispositivos digitais, computadores, internet, telefones celulares, música, MP3. O problema é que tanto um quanto o outro, eles têm visões diferentes do mundo, mas eles habitam no mesmo lugar e são 2 universos. Então, por exemplo, você tem um chefe, talvez, né, que seja um imigrante digital, e ele tem que liderar diversas pessoas que são, né, as pessoas que cresceram com a tecnologia. E parece que não, mas pode ser difícil, e como eu falei lá no livro do Alvin Toffler, né, pode ser um choque, né, para as pessoas. As pessoas se adaptar. Por exemplo, mesmo na sala de aula. Hoje você tem um professor que está dando aula, e o aluno está ali com o celular o tempo inteiro. Então, ele pode chegar e falar, ó, professor, isso aí que você está falando aqui está falando que é o contrário. Então, exige até uma mudança na forma de se dar aula. Aquela forma que o professor vai para o quadro negro, começa lá a escrever as coisas, etc., explicar um assunto, eu diria que está fadada a acabar. Eu acho que uma das formas de aprendizado mais propensas a serem adotadas é justamente você incentivar que os alunos pesquisem na internet, descubram soluções para os problemas, e a pessoa, né, o professor vai lá e vai fazer os direcionamentos. Mas ele não vai ser o dono da verdade, que é impossível, porque a informação está toda disponível, né? Então, nós temos uma geração hoje que absorve melhor e que toma decisões mais rapidamente, são multitarefa e processa informações em paralelo. É uma geração que pensa graficamente ao invés de textualmente, assume a conectividade, está acostumada a ver o mundo através das lentes dos jogos e da diversão. Esse autor, o Mark Prensky, né, aqui tem um link desse texto, ele é um defensor feroz do uso da tecnologia da informação, né, qualquer que seja ela. Então, ele tem trabalhos, né, muito interessantes sobre você usar o próprio celular para você aprender. Então, existem, sim, formas de aprender. A questão é que você precisa ter uma orientação. Não é apenas você falar, não, vamos usar o celular para aprender. Você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter aplicativos, tem que ter diversas coisas para evitar que esses dispositivos se transformem num buraco negro de tempo, e que a pessoa fica patinando, e não aprende nada. Mas o Mark Prensky, né, tem aqui. Depois eu vou pedir para o Anderson publicar as transparências dessa apresentação do lugar, caso vocês queiram pegar o link para se aprofundar nesse assunto, tá? E ele diz aqui que nós, os imigrantes digitais, tá? Nós que eu digo, eu, né, e pessoas da minha faixa etária, nós nunca compreenderemos a tecnologia da mesma forma que os nativos digitais compreendem, tá? Então, essa distinção é crítica na educação, porque nós estamos numa época que todos os nossos alunos são nativos digitais, ao passo que os educadores, professores, administradores, planejadores curriculares são imigrantes digitais. Então, quer dizer, é uma zona bastante conflituosa. Você tem um mundo em que você tem os gestores que pensam de uma forma e os alunos que pensam de uma forma totalmente diferente, né? Então, aqui, a desconexão entre a forma como os estudantes aprendem e a forma como os professores ensinam é fácil de compreender quando a gente considera que o sistema escolar atual foi projetado para o mundo agrário de manufatura, quer dizer, totalmente diferente do mundo que a gente vive hoje. Mas o mundo mudou e continua mudando, né? E muito rapidamente. Os alunos multitarefa de hoje estão melhor equipados para essa mudança do que muitos adultos, né? Então, aqui tem uma descrição, né, do que é o imigrante digital e o que é o nativo digital. Eu não vou ler tudo, tá? Depois vocês podem consultar, tá? Mas, assim,
A primeira delas eu acho que é interessante, né? O aluno, o estudante digital, ele prefere receber informação rapidamente em múltiplas fontes. Já os imigrantes, não. Eles gostam da coisa ser lenta, controlada e bem sequencial, tá certo? E aqui, o menininho perguntando para a mãe, né? Não, nós não baixamos você da internet, você nasceu, né? Até tem um vídeo interessante de um bebê, eu suponho de um ano e pouquinho, até o título do vídeo no YouTube é assim, um livro é um tablet com defeito, porque a criança, ela vai pegando, né, com o tablet, ela tende a passar as margens arrastando o dedo na tela, né? Já um livro tradicional você tem que ir de uma forma diferente. Então, as crianças, elas às vezes pegam uma revistinha e elas pensam que as imagens vão mudando, né, a partir só de você arrastar o dedo por cima da página. Bom, e o que a gente tem a dizer sobre o futuro, né? Eu não vou falar muito sobre o futuro, mas o futuro já está desenhado, tá? E no presente, que eu diria que a gente está vivenciando, você já tem, né, muitas das mudanças já estão acontecendo, embora eu considere que a grande parte do sistema educacional brasileiro ainda funciona da mesma forma que 200, 300, 500 anos atrás, né? Como um professor meu dizia, giz e cuspe, né? Essa aqui foi uma iniciativa interessante, o original em inglês chama A Hole in the Wall, um buraco no muro. O que esse pesquisador fez? Ele simplesmente pegou, como vocês podem ver nas imagens, ele fez um buraco na parede e botou um computador lá e não falou nada para ninguém. Quer dizer, as crianças, elas tinham condição de acessar o computador e fazer o que quiser. Então, a princípio, a coisa ficou uma bagunça. Eram máquinas Windows, então elas criavam ícones. Aí um foi lá, descobriu como é que acessava a internet, descobriu como é que fazia para editar um texto, por aí vai. E o interessante é que essa comunidade foi se organizando. Esses meninos, eles foram se organizando por si só. Em momento algum, houve algum tipo de tutoria, ninguém foi lá para ensinar para eles o que eles faziam, mas você tinha, algumas dessas crianças eram mais ativas, né, nesse sentido do que as demais, e elas mesmas se dividiram em tutores, quer dizer, quem aprendia passava a ensinar os outros. E uma coisa interessante nesse projeto é que os adultos, eles não interferiam, eles não chegavam perto, eles não chegavam no computador. As crianças tinham total liberdade para fazer o que quiseram. Então, uma coisa que começou bem devagarzinho, por exemplo, mexendo com ícones, criando atalhos no desktop, etc., gradualmente foi evoluindo e as crianças foram aprendendo a usar os computadores, tá? Então, aquela ideia, né, bastante presente na educação, de que você tem que ter alguém sempre ali, ensinando, direcionando, etc., na verdade, não é necessária. Até tem um experimento muito interessante em Portugal, chamado Escola da Ponte, em que você não tem aulas, né, da forma que nós temos tradicionalmente. Um professor vai lá e vai ensinando tudo que tem que ser aprendido. Não. As crianças se organizam em grupos, elas recebem umas tarefas e elas têm um prazo entre 1 ou 2 semanas para chegarem a uma conclusão sobre aquele assunto. Então, elas têm liberdade de consultar a biblioteca, têm a liberdade de consultar o professor e fazer o que for. E depois de 2 semanas, eles têm que apresentar o resultado. E é claro que dessa forma ativa, em que você vai lá, participa, e você desenvolve o seu caminho, a retenção do conhecimento, ela é muito mais forte. E uma das coisas que também, né, que a gente viu acontecer nos últimos, diria, 20 anos, são chamados MOOCs. MOOCs é uma abreviação de Massive Open Online Course, tá? Então, esse projeto teve a raiz dele no MIT Open Courseware, que foi lançado em 2001. Esse projeto, o objetivo dele era disponibilizar gratuitamente na internet o conteúdo filmado, né, de todas as aulas ministradas, de todas as disciplinas ministradas no MIT. Então, uma pessoa que tivesse disciplina e realmente vontade de aprender, ela poderia assistir a todas as aulas de um curso de engenharia e poderia adquirir os conhecimentos, né, exigidos por um engenheiro. E você tem muitas pessoas, né, você tem relatos na internet que fizeram exatamente isso, tá? Então, essa iniciativa do MIT, gradualmente, ela assumiu formas diferenciadas, que chegaram nos MOOCs também, existem de diversas formas. Então, basicamente, o que é? Massivo, né? A primeira letra, massivo, quer dizer, você abre isso para quem quiser se cadastrar e as pessoas podem ser do mundo inteiro. Online, o acesso ao conteúdo é feito via web. Aberto,
você pode assistir às aulas sem pagar nada. Uma modalidade que está sendo adotada agora, pelo Coursera, edX e outros, é permitir que você pague uma taxa muito pequena, tá? Por volta de $25 ou $30, e ao final do curso, se você fizer todas as tarefas, você recebe um certificado. Tá? Eu mesmo já fiz várias matérias utilizando esse modelo, e eu achei extremamente interessante e produtivo. Uma das coisas que nós nos perguntamos, como é que você consegue fazer que num ambiente desse, massivo, que você tem centenas de milhares de pessoas, como é que você vai corrigir as tarefas deles? Então, um dos cursos que eu fiz é uma coisa muito interessante que foi fantástica. Você estabelecia comunidades dentre os alunos e um corrigia os trabalhos do outro. E eu tive, assim, a oportunidade de receber contribuições valiosíssimas para as coisas que eu fiz. Foi realmente muito interessante, tá certo? Então, você, não necessariamente, você pensando que você vai ter pessoas num nível de ignorância muito grande. Não. Você tem profissionais do mundo inteiro, profissionais, às vezes, muito competentes, e que esse modelo de você fazer a correção cruzada funciona muito bem. Então, aqui, além desses MOOCs, você tem, por exemplo, o LinkedIn, também está abrindo uma frente de educação corporativa muito interessante. Udemy, os cursos são muito baratos, na faixa de 20 e poucos reais, tá? Skillshare é um site fantástico também, em que você paga uma quantia fixa por mês e você tem acesso a todos os cursos que você quiser dentro da plataforma. E uma coisa interessante de cursos como Udemy e Skillshare é aquele voltado mesmo para o nativo digital. Ou seja, você não tem aquela história de você ensinar uma quantidade enorme de coisas para as pessoas na esperança que aquilo você vai usar um dia. Não. A partir desse enfoque mais homeopático, né, do Udemy, do Skillshare, de vários outros, você pega um curso, por exemplo, você quer fazer marketing digital, você vai lá, você vai aprender dentro do marketing digital apenas aquilo que você está precisando naquele momento. Tá certo? Eu mesmo, para aprender a mexer com vídeos, eu uso um software chamado Shotcut, que é excelente, é um software livre. Então, eu contratei um curso indicado no próprio site de download do Shotcut. É um curso, eu não sei o rapaz de que nacionalidade é, mas eu acho que é alguma coisa, né, da Coreia, alguma coisa assim. Mas é um site fantástico, é um curso fantástico, porque ele divide todas as habilidades necessárias para você dominar o software Shotcut em vídeos pequenos, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, o que acontece? O acesso é vitalício. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa nova nos vídeos que eu ainda não sei, eu vou e assisto apenas aquele pedacinho, né, que me ensina a fazer a coisa que eu preciso. Tá? Então, essa é uma tendência. Até no projeto educacional que eu desenvolvi com o Júlio, eu tenho um curso chamado Linux, Dicas e Truques, que, na verdade, é o conteúdo, né? É o conteúdo do meu site aberto, o Dicaselli, tá? Então, só que o Dicaselli, ele tem 23 anos, ele foi criado em 1997, e essas mensagens, esses textos foram criados ao longo dos anos, quer dizer, não tem uma organização. Então, mas dentro do curso, eu coloquei uma distribuição por tópicos, e assim, você precisa mandar e-mail, fazer um script para mandar e-mail para milhares de pessoas a partir de uma lista. Então, tem lá um trecho que você consegue pegar apenas essa informação. E várias outras, tá certo? Então, essa é uma tendência bem diferenciadora do mundo que você tinha, do mundo que nós temos hoje. Então, você não tem mais aquela coisa de estudar tudo para ver se alguma coisa te serve no futuro. Então, a tendência também é essa. Você tem um conhecimento específico, você procura e usa aquilo que você precisa na hora que você precisa. Tá? Bom, uma coisa interessante também é a crise nas universidades americanas. Tem esse documentário aqui, chamado Ivory Tower, ele teve um tempo no Netflix, não sei se ainda está, e a pergunta lá em cima, vale a pena o custo das universidades? Se vocês verem, assim, nesse documentário eles dizem que a dívida dos alunos já está passando de $1 trilhão, e mais ou menos a metade desses alunos estão inadimplentes. E tem mais, quando o aluno se forma, ele já sai da faculdade com uma dívida alta na faixa de $100 mil, que é muito dinheiro, tá? E eles têm o paradoxo de não conseguir arrumar um emprego. Então, eles não têm condição de pagar aquilo ali, e muita gente já está associando esse problema das universidades americanas com a próxima bomba fiscal.
né? Como teve a crise do subprime em 2008, eles estão falando que essa crise também pode detonar um movimento semelhante àquele que aconteceu lá atrás, na crise das hipotecas, subprime, né? E a partir do custo das universidades ficou caríssimo. Então, se você vê as universidades americanas, elas oferecem de tudo. Tem cinema, tem estádio de futebol. E é claro que quem que paga isso, né? A maior parte é paga os alunos, porque uma coisa que o documentário cita também é que decresceu bastante a quantidade de investimento do governo nessas universidades e, ao mesmo tempo, elas competem umas com as outras para oferecer o maior número de facilidades. E quem vai pagar é o aluno, tá? Então, já tem um movimento que está falando o contrário. Para que eu vou para a faculdade? E se você parar para pensar bem, faz mesmo sentido você ir para uma universidade, né? Você vai ficar 5, 6 anos estudando um monte de coisa, e pode ser que quando você se formar, você vai fazer uma coisa totalmente diferente, tá certo? Então, essa é uma pergunta que já existem sérias dúvidas nos Estados Unidos se vale a pena ou os pais, ou o próprio aluno se endividar dessa forma para poder arrumar um emprego. Então, né, você já tem diversas iniciativas valorizando o autoaprendizado. Porém, o diploma ainda é um diferencial em termos de salário. Quer dizer, a pessoa que tem um diploma ainda consegue salários melhores. Mas você já tem muitos lugares, né? Meu primeiro emprego como engenheiro, realmente eu precisava de ter o diploma de engenheiro, porque era uma exigência, né? Nós trabalhávamos para a Petrobras, então era uma exigência que o líder das equipes tivesse mesmo um diploma universitário. Mas eu não precisaria de um diploma universitário para fazer o que eu fiz, que era o quê? Falar inglês e também saber utilizar os equipamentos que a empresa usava para fazer seus trabalhos. Eu não precisava, né, de ter tudo isso. Um curso, o curso que eu fiz nessa empresa foi um curso de 1 mês. Em 1 mês eu aprendi tudo que eu precisava, tecnicamente, para fazer o trabalho, né, pelo qual a empresa era contratada pela Petrobras, né? Então, o Peter Drucker, ele já falecido, né, faleceu com mais de 90 e poucos anos, tá? Ele disse uma coisa muito interessante, ele sempre acerta, né? O futuro da educação está fora do campus tradicional, ele está fora da sala de aula tradicional. E isso é verdade, nós vemos isso o tempo inteiro, eu vejo isso no meu próprio aprendizado, tá? E hoje eu tenho uma preguiça tremenda de me matricular num curso de pós-graduação, alguma coisa parecida, porque eu sei que vou aprender um monte de coisa que não me diz respeito, que não me interessa, e que não vai me agregar nada, a não ser o título no final. E esse valor do título também, é uma coisa que a gente tem que ficar cuidadoso, porque nem sempre você ficar investindo. Tem gente que forma numa faculdade, aí faz uma pós-graduação, pensando que vai melhorar a empregabilidade, aí não conseguiu melhorar a empregabilidade, vai lá e faz outra pós-graduação, não melhorou a empregabilidade, gastou mais dinheiro e continua do mesmo jeito. Então, o foco, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho mais em adquirir habilidades, e não habilidades genéricas, mas habilidades específicas, que realmente possam fazer uma diferença. E o futuro da educação, né? Em um mundo ideal, nós teremos um acesso constante a todo conhecimento existente. De uma certa forma, eu acho que isso aí já acontece, tá certo? Porque eu, particularmente, tudo que eu procuro, em termos de educação, eu consigo achar de uma forma ou outra, ou na internet, ou no YouTube, enfim. As salas de aula se formarão espontaneamente em tempo real no ciberespaço, com pessoas entrando e saindo o tempo inteiro. Isso também já é uma verdade, tá? Então, você tem o material disponível, tá? E você consegue usar aquele material quando você quiser. Então, nós poderemos aprender ou frequentar as aulas, olha que interessante, com quem quisermos, sempre que quisermos. Nós teremos feedback de especialistas virtuais que nos observarão e nos ensinarão. E, finalmente, aprenderemos em nossos sonhos. Eu vou aqui citar um pouquinho da minha experiência. Quer dizer, eu fiquei 30 anos na Unicamp, eu saí recentemente, né? Então, desses 30 anos, 10 anos eu trabalhei com a equipe de apoio à educação à distância. Então, o que nós e essa experiência, né, depois que eu saí da Unicamp, eu entrei em contato com o Júlio Neves e falei, Júlio, vamos montar um ambiente educacional. E, né, que o Júlio, todos vocês conhecem o Júlio Neves, né, é uma sumidade no assunto, ele é extremamente empolgado com tecnologia, com a programação Shell em particular. E uma coisa que nós fizemos no nosso ambiente, assim, o aluno, ele só faz o investimento uma vez, mas ele pode ficar com a gente até vitaliciamente, quer dizer, até que um de nós, ou os dois, eu e o Júlio, não estejamos mais aqui nesse mundo. Mas eles têm acesso o tempo inteiro ao ambiente, quer dizer, não é naquele momento em que a gente está dando curso. A gente tem um período para começar e para terminar, mas o aluno pode fazer o curso quantas vezes quiser. E
vezes, nós temos alunos que já fizeram o curso 4 vezes, e outros que sempre que tem uma aula ao vivo do Júlio, eles aparecem lá para ver, que sempre tem uma novidade, um conceito novo. Então, é diferente, por exemplo, de um curso que você tem para programação Shell, 40 horas, de segunda a sexta. Então, às vezes, a gente está lá assistindo o professor, a gente dá uma distraída, nossa cabeça vai para outro lugar, mas acabou. O professor falou, não tem como ele dar o rewind para você ouvir o conceito, não sei que você pergunte, né? Mas aí fica muito aborrecido. Então, e programação, por exemplo, é uma coisa que requer prática, requer que você repita o código, etc. Que é uma coisa que você tem que fazer que nem andar de bicicleta, né? Que vire uma segunda natureza. Então, nós pegamos um curso e dividimos em 5 semanas, quer dizer, o que você condensa em 40 horas, a gente botou em 5 semanas. Então, a educação virtual, tá? Se você não tiver aquele preconceito, né, você realmente pode ter um aprendizado mais sólido, mais fundamentado, tá? E mais útil para você no futuro, tá certo? Então, essa é uma mudança. E, infelizmente, também, nós temos uma grande taxa de desistência, né, nos cursos online. Isso realmente acontece, que é algo que a gente tentou também evitar, abrindo essa possibilidade das pessoas estarem em contato o tempo inteiro, né, usando o curso, tá certo? Então, até tem uma coisa interessante, você tem um mundo de educação, você tem uma quantidade grande de informação que você pode aproveitar para se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a disciplina ou a necessidade, né? Porque, na verdade, se você tem a necessidade, você vai aprender de um jeito ou de outro. Eu mesmo, na questão do inglês, que eu já dei aula há muito tempo, eu vi as pessoas que precisavam, por exemplo, usar textos testes, aprendiam sozinhos, tá? E aqui tem um livro, né, do Future Shock, do Alvin Toffler, e a mensagem principal do livro é essa, é muita mudança em muito pouco tempo. Mas se lembra, isso foi dito em 1970, tá certo? E olha só essa frase dele, né? A tecnologia se alimenta dela mesma. A tecnologia torna mais tecnologia possível. Então, veja bem, com essa conectividade global que nós temos, com essa quantidade de informação nova que é gerada a cada dia, essa informação se alimenta dela mesma. Então, se esse mundo que você está vendo hoje já te assusta com a taxa de mudança, isso aí vai crescer cada vez mais. À medida que você tiver mais pessoas conectadas à internet, você vai ter uma evolução fantástica. Até tem o projeto da Tesla, né, de colocar um satélite em baixa órbita para levar a internet ao mundo inteiro. Tá? Então, a inteligência não é privilégio de sociedades mais avançadas, mais ricas, etc. Você tem inteligência e você tem competência em todo lugar do mundo, até numa tribo a mais isolada que seja, você vai encontrar pessoas com a capacidade muito grande. Imagine ao longo do tempo, com o aumento da conectividade, você vai colocar uma grande quantidade de pessoas em contato com a internet. Ninguém consegue prever o que vai vir de toda essa conectividade, de todas essas pessoas que estarão conectadas na internet, né? E o Alvin Toffler tem uma outra frase também que eu acho fantástica, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Eu sou da área de TI, tá? Então, né, desses anos todos que eu trabalhei, eu diria que 90% do que eu aprendi já não serve para mais nada. Então, se eu ficasse aferrado, né, aqueles conhecimentos que eu tive e falava, não, vou dar um uso para isso, estaria realmente condenado. Eu tive que me reinventar muitas vezes ao longo da minha carreira e continuo me reinventando, porque agora eu estou trabalhando, né, com a parte educacional, né, num projeto de um curso de inglês e também nos projetos de tecnologia da informação com Júlio Neves. Então, eu não quero me tornar um analfabeto do século XXI. Bom, e para encerrar, eu queria só mostrar para vocês aqui, já que a gente está falando de educação à distância, eu e o Júlio, a gente montou um livrinho, um e-book que vocês podem baixar gratuitamente, está chamado Da Terra ao Shell. Aqui vocês têm uma paródia do professor Júlio Neves, né, com aquele quadro famoso, né, eu esqueci o autor, tá? Então você tem a concha aqui embaixo, está sentado, e o livro em pé sobre a concha, e o livro chama Da Terra ao Shell. Então basta você vir aqui nesse endereço, educaçãodecaselli.br/ebook, e fazer seu cadastro para baixar o livro, tá bom? Bom, então, eu encerro aqui a minha fala, e se alguém, não sei se tem tempo para pergunta, mas eu queria agradecer a vocês aí pela paciência, e estou à disposição, caso tenha alguma pergunta.
Bom, eu tenho aqui no chat algumas coisas que eu não tive... Opa, fala. Pode ser que tenha alguma coisa no chat. Dá uma olhadinha. A gente está no limite aí. Você chegou a falar do Aprendendo Inglês? Pessoal, o Rubens ele é muito modesto aí, né? Mas ele tem um curso fantástico, Aprendendo Inglês. Não sei se você falou, Rubens, não consegui acompanhar tudo. Eu até queria convidar vocês a conhecerem meu trabalho com aprendizado de inglês. Esse trabalho ele nasceu da necessidade que eu senti lá, quando eu comecei na informática, das pessoas aprenderem a ler inglês, que naquele tempo não tinha documentação em português. Então, ele começou com a leitura em inglês, até escrevi um livro sobre isso, tá? Mas ele evoluiu para muitas coisas diferentes. Então, o site chama aprendendoinglês.com.br. Eu ficaria muito honrado se vocês... se quiserem passar lá, tem uma lista eletrônica que você pode assinar e você recebe 2 mensagens por dia, tá? Sobre o assunto, sobre uma mensagem engraçadinha, com vocabulário comentado, e tem uma expressão idiomática, quer dizer, eu mando ao meio-dia e mando a outra às 6 da manhã, tá certo? Então, aprendendoinglês.com.br. Bom, então aqui, deixa eu ver aqui as perguntas, eu acho que ainda tem 1 minuto, né, Anderson? 1 minuto. Aqui... Bom, aqui tem a questão, uma pergunta, se o Brasil precisa mesmo de técnicos habilitados para engenheiros diplomados. Então, o que eu senti, tá, é que praticamente curso técnico, existe uma demanda muito grande, mas todo mundo quer fazer a engenharia porque acha que vai ganhar mais. Então, no Brasil, sim, o diploma ainda vale muito, mas em termos objetivos, eu não sei se vale a pena. Meu irmão, por exemplo, ele era técnico em eletrotécnica, ele trabalhou a maior parte da vida dele no Amapá, numa mineração, e ele ganhava muito mais que qualquer engenheiro devido à sua competência. Então, eu acho que uma das coisas erradas, que dentre as muitas que a gente tem no Brasil, é o enfoque exagerado no nível superior, tá certo? Então, dentro desse mundo que está vendo, eu já estou vendo essa mudança, você já tem empresas contratando pessoas baseadas no conhecimento que elas têm, independentemente de qualquer diploma. Mas isso eu ainda digo que é uma minoria, porque existe uma tradição muito grande de valorizar o diploma, que eu... Josué, Gustavo, estão me ouvindo? Aqui o documento... Legal. Pessoal, boa tarde aí. A palavra é de vocês, tá? Podem começar assim que vocês quiserem. As pessoas estão chegando. Ô, Ju, Anderson, bom, eu acho que meu tempo acabou, né? Eu peço desculpa se eu falei demais, não dei muito tempo para interação, mas esse assunto é tão amplo que eu até fiquei infeliz de ter que condensar. Eu tive que escolher o que abordar, tá? Mas é um assunto fantástico, ele pode derivar para várias outras frentes. Show de bola, César. Cara, muito obrigado. Oi, Rubens. A gente está realmente no limite do tempo. Pessoal, o Rubens deixou o contato dele aqui, vocês todos estão vendo aí na tela. E com esse conteúdo que é tão bacana. Envie um e-mail para o Rubens, que eu tenho certeza que ele vai responder a todos. Valeu mesmo, cara. Rubens, ontem a gente teve um happy hour online. Lembre-se, né? Se você puder participar, hoje a gente vai ter também. Nós temos um happy hour virtual, né? Algumas pessoas eu acho que você conhece, por exemplo, o Júlio vai estar lá. Ontem ele já esteve. Desculpa, ontem ele não esteve porque estava doente, está com problema na garganta. Mas ele disse que vai estar hoje. O Mazzoni, que foi presidente do CERF, se quiserem participar, o Ciríaco, a gente vai que é lá hoje, do Latinoware. Se você puder participar, vai ser legal. A gente fica falando de software. Então vai ser um prazer. Tá, joia. Muito obrigado, então, pela atenção, tá? Agradeço muito pela oportunidade e até a próxima.